dar as boas-vindas mais uma vez a todos, agradecer a Susana Silva e à Marsul, um parceiro do Instituto, quer na colaboração através destes webinars, quer da formação que fez recentemente também a todos dos refeitórios, bares e da limpeza, é algo que nós temos vindo a fazê-lo. Se calhar vocês estão ansiosos e que vamos ouvir então a Susana, porque de certeza vamos hoje sair daqui com mais alguma informação sobre a reciclagem. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar sobre o futuro do planeta, que de facto não é reciclável. O meu nome é Susana Silva, eu costumo dizer que sou uma Recycle Coach, mas na Amarsul, e mais recentemente também assumo funções na Grande Lisboa, na Valor Sul, sou responsável de comunicação, e vou fazer uma apresentação numa primeira fase a dar a conhecer a atividade da Amarsul, para quem não conhece, e depois vamos falar aqui um bocadinho de campanhas, de dicas, de dúvidas que possam ter depois no final. Agradeço que de facto participem, porque nós só podemos de facto inovar e melhorar os nossos hábitos esclarecendo as nossas dúvidas, e ainda existem muitas. Portanto, eu vou passar a partilhar a minha apresentação. Espero, conseguem todos visualizar? Penso que sim. Estamos a ver, Susana. Bom, então a Amarsul é a empresa que faz a recolha e a valorização de resíduos de 9 municípios da margem sul do Tejo. De acordo com os censos que saíram este ano, até já são mais do que 780 mil habitantes, já estamos perto, já ultrapassámos os 800 mil. Eu acho que as pessoas largaram a Grande Lisboa e vieram morar para a margem sul, isso parece que a pandemia trouxe este facto, no qual está integrado o município de Setúbal, onde o IPS está localizado. A Amarsul é mais conhecida pela recolha dos ecopontos na via pública, mas a nossa prestação de serviços vai além da recolha. Nós fazemos o tratamento dos resíduos recicláveis e dos resíduos indiferenciados e depois procedemos ao encaminhamento para a reciclagem. Mas só conseguimos fazer este tratamento, esta valorização, se o cidadão separar, se o cidadão colocar nos contentores certos para as nossas viaturas posteriormente recolherem e tratarem em unidades como esta que vocês visualizam aqui, que é a central de triagem do Seixal, que eu vou-vos apresentar através de uma presença que tivemos num programa da RTP 2 meses antes da pandemia, mas que ainda é real e penso que vos vai impactar. Bom, não é só a Greta Thunberg que faz o que pode para alertar as pessoas para os novos hábitos que temos de adotar se quisermos continuar a ter um planeta, uma casa para viver. A Fátima, sempre que pode, gosta de evangelizar para esta nova e urgente religião, da qual eu também faço parte, quanto mais não seja em coisas tão simples como explicar às pessoas como separar o lixo. Esta é dos vídeos que fizemos para o nosso programa até hoje que mais nos tocou, a nós e à nossa equipa. Vejam. Quero luxo, nem lixo. Meu sonho é ser luxo. Quero luxo, nem lixo. Não. Quero saúde pra gostar. A Fátima está ótima, mas 10 da manhã não é bem o caso. Tudo bem ou não? 10, onde é que tu vais assim? Não vinhamos a uma coisa de luxo? Não será o lixo o novo luxo? Como está? Bem. Este é um dos meus impérios. Eu sou o dono da Amarsul e eu queria te dizer que para mim é um prazer juntar-te a este monte. Mas o Filho de Deus, nessa canoa furada. Tem por hábito reciclar? Tem por hábito reciclar. E o que é que não recicla e o que é que recicla mais? Eu reciclo basicamente tudo, tenho separação de tudo. No Alentejo tenho a minha própria compostagem. Mas tu não fazes compostagem no Alentejo? Tens espaço? Fazemos. Tu sabes uma coisa, Zé? Eu dou-me ao trabalho de desmanchar as embalagens para separar cada uma das partes. Eu também faço. Plástico para um lado, papel para o outro. Coisa de fiambres. Tem papel e tem sim, plástico. Sim. Eu separo tudo também, tudo. Estamos a ficar maluquinhos, já vi. Não, estamos a ficar muito responsáveis e a querer que os nossos filhos tenham futuro. Is anyone out there? Uau!
Assim arrumadinho até agir, não é? Não, mas tens noção que isto é poderoso. We are living on a dying planet. Sabes que eu acho que isto é a perfeita analogia para a sociedade de consumo. Grande parte da indústria alimentar produz embalagens que não são nem podem ser ainda recicladas. E, portanto, temos que ser nós, a opinião pública, a impulsionar as pessoas e, sobretudo, os mais novos, para um consumo mais consciente. Para além do reciclar, a questão é produzir menos lixo. Sim. Sabes que eu sou um bocadinho, se calhar, maluca. Eu vou à casa de determinadas pessoas, imagina, estou a ajudar amigos, não é? E vou pôr uma coisa no lixo. Quando eu vou pôr no lixo e está lá tudo. E vejo tudo misturado, juro-te que me apetece tirar a porcaria do caixão assim, queridos, uma liçãozinha aqui. Eu já abri um caixote de lixo em casa de uma pessoa e vi lá um gajo morto, mas pronto. Isso não disseste nada, não quiseste. As empresas não podem continuar a querer aumentar os seus volumes de venda, de produção, todos os anos temos que produzir mais e o planeta não tem recursos. Assim não vai dar. Assim não vai dar. Assim vamos ficar afogados nisto. Mas olha que a imagem é impressionante. É. E isto não é nada. Imagina isto multiplicado e multiplicado e multiplicado. São planetas disto. Temos que nos equipar. A força do Benfica está em todo lado. Aqui na Amarsul, o próprio Benfica engoliu o Santo Padre. Com todo o respeito ao Benfica, vamos pôr até o Papa Francisco aqui e o Benfica aos pés. Desce, todo o respeito, mas assim. Minha querida, está tão linda. Obrigada. Parecemos os marcianos. Foi você também está tão nova assim. Isto é filme. Mas vamos abrir o saco. É? Achavas que o teu trabalho era estressante, papo. As coisas são tudo, olha para isso, misturam tudo. Que horror. Pá, eu era incapaz de fazer esse trabalho. Bora a máquina, bora tudo. Isto é uma lição de vida, vir aqui. Eu acho que toda a gente devia vir. Vocês passaram a ser as minhas heroínas, hein? Vou dizer uma coisa, isto é uma experiência impressionante. É impressionante. Nós vamos fazer-vos um convite. Vimos buscar-vos sexta-feira para irem assistir ao programa em direto e depois trazemos-los a casa. Aceitam o nosso convite? Sim. Aceitam? Boa. It's the end of the world. O que é que a gente diz? O que é que a gente quer dizer? Portem-se bem! Sigam crescer! Parem mais lixo! Beijos! Bom, não é só... Bom, estas embalagens que vocês viram, estes materiais que vocês viram, espero que tenham gostado do vídeo, que para a Amarsul é muito importante por dois motivos. Para já porque mostra a realidade da quantidade de resíduos, de embalagens que nós recebemos dos 9 municípios que são tratadas no Ecoparque do Seixal, mas também valoriza a profissão de todos aqueles que separam e tratam os resíduos, que antes da pandemia era muito marginalizada e que depois da pandemia, como passámos a estar mais tempo em casa, as pessoas passaram a ver-nos recolher os resíduos e começaram a perceber um bocadinho melhor o que era a nossa atividade, e para nós é muito gratificante este vídeo por este motivo, mas porque acima de tudo mostra a realidade da quantidade de lixo que nós estamos todos a produzir.
e de embalagens. E no caso das embalagens propriamente ditas, a Amar Sul está presente na Península de Setúbal através de diferentes tipos de projetos de recolha, porque nós servimos uma população muito díspara, ou seja, temos zonas muito urbanas, temos zonas muito rurais, temos zonas sazonais, como é o caso de Setúbal também, que tem picos, tem aumentos de flutuação de população no verão, e nós temos que adaptar a recolha seletiva às diferentes realidades da nossa população. Portanto, existe recolha porta a porta doméstica em moradias na zona da Almada, do Seixal, de Sesimbra, já de Palmela também. Em breve irá existir também em Setúbal, posso-vos dar esta, no próximo ano já vamos avançar também no município de Setúbal. Existem os ecopontos, que é o equipamento pelo qual nós somos mais conhecidos, as ilhas ecológicas, que são compostas por contentores de 1100, que existe já agora também nas vossas instalações, e depois a recolha no comércio e a recolha dos ecopontos. E lá está, só podemos valorizar estes materiais e só podem chegar se tivermos de facto equipamentos e viaturas para podermos desenvolver a nossa atividade, e foi feito um grande investimento nos últimos anos nesse sentido. Mas também, eu costumo dizer, como disse há pouco ao professor Carlos, nas ações de educação ambiental, nas ações de sensibilização, se conseguirmos impactar, dar a conhecer alguma nota, informação que ajude a população de facto a separar, seja nas nossas visitas, seja nas instituições que nós vamos também fazer ações de sensibilização, seja junto aos ecopontos, também são formas de podermos valorizar e encaminhar para o sítio certo o material que estamos, os resíduos que estamos a produzir. Mas também através das nossas campanhas, e vou-vos apresentar uma que esteve presente nas praias, que foi a Amar Sul Ecopraias, que é uma forma de chegar às pessoas, uma forma mais direta, em momentos de lazer, onde as pessoas estão mais disponíveis para nos ouvirem. Aqui são os nossos Baywatch, como nós dizemos na brincadeira. Porque, de facto, lá está, em parceria com os municípios, é muitíssimo importante desenvolvermos campanhas segmentadas, ou seja, nós não conseguimos sensibilizar toda a população da mesma forma, por isso temos campanhas no comércio, campanhas nas instituições com toneladas de ajuda em que damos valores de contrapartida pelo material recolhido, o mesmo se passa nas escolas com o ecovalor, no qual o IPS também já faz parte do programa, nos ecoeventos que estão a voltar em força. Eu acredito no próximo ano, mal a pandemia esteja controlada, vai haver muitos eventos a decorrer porque as pessoas estão ávidas de contacto e de convívio, o Ecopraias, conforme já vos indiquei, e depois temos uma aplicação que é a Recycle Bingo, que já foi premiada em diversos, a nível nacional e internacional, e que está disponível na App Store e no Google Play, que eu convido-vos a instalar, e podem ganhar prémios também, como vouchers na FNAC, ecobags e outro tipo de prémios que aconselho-vos de facto a instalar, e também participar nos quizzes e nas dinâmicas e nas missões que temos associadas. Bom, isto tudo para vos dizer que, com todas estas campanhas, todo este investimento, foi possível no ano 2020 a Amar Sul, a sua atividade, produzir ou recepcionar nas suas instalações cerca de 467 milhares de toneladas de resíduos tratados. Mas eu costumo dizer, parecem muitos, não é? De facto recebemos muitos em todas as nossas infraestruturas, que estamos a falar do Ecoparque do Seixal, o Ecoparque de Palmela, a Central de Compostagem de Setúbal, que são as mais importantes, mas somente 37 mil toneladas é que foram de resíduos reciclados, ou seja, a população ainda não está sensibilizada para a importância da reciclagem e por isso é que estamos aqui hoje para vos dar nota porque é que é tão importante reciclar. À parte desta atividade que atua em 9 municípios, em cerca de 800 mil habitantes, também conseguimos recepcionar e produzir cerca de 6 mil toneladas de orgânicos, que é o futuro, ou seja, no próximo ano nós vamos
começamos a ouvir cada vez mais falar dos biorresíduos e dos resíduos orgânicos, e através das nossas instalações, também é possível através dos aterros, nada se perde, tudo se transforma e conseguimos produzir biogás, energia através dos aterros que instalamos e também através da digestão anaeróbia que nós temos numa das nossas unidades no Seixal. Contudo, conforme eu vos disse, só 37 mil toneladas, ou seja, aí 10% dos resíduos que recepcionamos é que são recicláveis, a grande maioria ainda aparece nos resíduos indiferenciados. Vocês não encontram esta informação nas nossas redes, nem na nossa página, porque a AmarSul, isto é uma ínfima parte dos resíduos que nós tratamos do indiferenciado. Isto significa que há 3 unidades na AmarSul, uma unidade que nós chamamos ATM, que é o tratamento mecânico em Palmela, na central de compostagem de Setúbal para produzirmos composto e também na central de valorização orgânica do Seixal. Nós temos que extrair do lixo comum, temos que extrair os recicláveis, porque não facilita o processo biológico da decomposição da matéria orgânica, no caso da compostagem em Setúbal e no Seixal, e em Palmela nós conseguimos extrair, desviar de aterro alguns recicláveis, nós chamamos de segunda. E o que é um reciclável de segunda? Uma garrafa de água, por exemplo, que é colocada no ecoponto normal, é azul. Uma garrafa que é colocada no lixo comum e que nós depois extraímos na TM, fica castanha. Isso tem uma valorização diferente, implica que vai ter que ter um tratamento diferente, vai ter que ter um processo de descontaminação maior. É possível fazê-lo, mas tem custos. Portanto, nós não divulgamos estes serviços, claro que temos todo o gosto em um dia vos apresentar pessoalmente a unidade. Porquê? Porque isto não é uma boa prática, a boa prática é nós separarmos logo na origem corretamente. Mas queria-vos dar a conhecer que, de facto, há uma série de resíduos que nós ainda conseguimos extrair só em Palmela, na central de compostagem de Setúbal e do Seixal. Temos que retirar todos os recicláveis, porque são considerados contaminantes para o processo biológico. Se tiverem depois alguma questão, terei todo o gosto no final em vos explicar, porque acredito que isto sejam muitos palavrões e muitas siglas, e é importante de facto esclarecer, mas é uma área na qual nós estamos a trabalhar. Dar nota de que as embalagens que nós retiramos aqui na TM do Palmela depois vão para o Seixal, para aquela unidade que vocês viram, teve o Zé Pedro Vasconcelos. E porquê que é tão importante reciclar? Para já isto tem um impacto brutal no ambiente que nos rodeia. Eu, por exemplo, estou aqui na sede em Palmela e eu costumo dizer, quando eu entro nas instalações, do meu lado direito está a minha querida Serra da Arrábida e do meu lado esquerdo está a Serra do Lixo, Serra do Aterro. Ou seja, isto tem de facto um impacto brutal, mas também tem custos. No sentido de que, não sei se muitos de vós provavelmente não têm conhecimento, mas na fatura da água nós temos lá uma linha que diz taxa de resíduos. E essa taxa de resíduos, muitas das vezes há o mito de que nós enviamos para a AmarSul, eles separam tudo. Nós não separamos tudo, separamos alguns materiais conforme eu vos expliquei. O que significa é que cada vez que o vosso município, seja de Setúbal, seja outro qualquer na margem sul ou a nível nacional, vai a uma instalação, uma entidade gestora de resíduos que recebe, por exemplo, em aterro esses resíduos, por exemplo, o município de Setúbal vai à AmarSul, deposita os resíduos na AmarSul, indiferenciados, e entra numa conta corrente. Essa conta corrente, ao final de um ano, os custos de deposição em aterro são distribuídos, porque o município tem custos, não é? Tem que pagar um valor por tonelada cada vez que entrega resíduos em aterro, temos metas para cumprir todos a nível europeu e temos que desviar o máximo de resíduos de aterro e por isso é que estamos a pagar. Portanto, quando eu coloco uma garrafa de água no contentor do lixo comum, eu estou a pagar na minha fatura de água. Quando eu coloco uma garrafa de água no ecoponto da AmarSul, é gratuita. Acho que é importante ter esta noção de que o serviço da recolha seletiva dos ecopontos, seja pela AmarSul, seja por outra entidade a nível nacional, é gratuita para os municípios e para os municípios. E eu costumo dizer, prefiro 1000 vezes que me digam, Susana, a minha rua, os ecopontos estão sempre cheios, é possível pôr aumentar a frequência da recolha ou duplicar os contentores? Eu para esse tipo de situações eu tenho solução.
quando é encaminhado diretamente para aterro. Como vos disse, só uma ínfima parte é que é tratada na TM de Palmela, porque não temos capacidade para tratar todos esses resíduos. Perdão. Porquê é que é tão importante, de facto, desviarmos resíduos da terra e reduzirmos, reciclarmos, reutilizarmos e termos consciência de que devemos colocar e separar no contentor certo? Porque, de facto, temos metas para cumprir. A meta na área da abrangência da Amar Sul é de 52 quilos por habitante ao ano. Estamos a falar só de plástico, metal, papel, cartão e vidro. Posso-vos dizer que o município de Setúbal está com uma meta, está abaixo desta meta, está com 41 quilos por habitante, e ainda há um longo trabalho a fazer, e agradeço desde já ao IPS a oportunidade de estarmos aqui de facto a dar a conhecer esta apresentação e esta sensibilização para a separação dos resíduos. E é de facto muito importante a reciclar. Porquê? Porque na gestão de resíduos existem 5 fases. Nessas 5 fases que tem um impacto dos nossos atos, do cidadão. Nós podemos reduzir numa primeira fase os resíduos que produzimos, podemos reutilizar as embalagens que temos na nossa casa, os frascos de vidro, as caixas, se pudermos voltar a utilizar para guardar materiais, e em última instância, de facto, se não houver possibilidade de reutilizar esses materiais, aí sim caminhar para a reciclagem. Depois a Amar Sul acaba por entrar nesta fase da reciclagem, ao recolher os resíduos recicláveis, na valorização, ao separar por família esses materiais, e em última instância, se esses materiais não forem passíveis de serem reciclados ou valorizados, esses resíduos são eliminados, ou seja, no nosso caso da Amar Sul, vão para aterro, por exemplo, no caso da Valor Sul, e vão para a incineração, que só existe 2 a nível nacional, uma na Grande Lisboa e outra no Grande Porto, na Lipor, mas isso não é uma realidade que exista a nível nacional, a realidade é a deposição de resíduos em aterro. Portanto, é muito importante desviarmos resíduos em aterro, de facto, e colocar no sítio certo. E para fazermos a separação corretamente, é muitíssimo importante também termos noção de alguns conceitos. O que é que são os resíduos urbanos? Os resíduos urbanos são todos aqueles resíduos que são provenientes de habitações, produzidos pelas famílias a nível doméstico, também podem ser produzidos por alguns produtores que tenham uma produção diária inferior a 1.100 litros, por isso é que vocês não encontram contentores com uma litragem superior aos 1.100 litros. E depois existem os resíduos indiferenciados, vulgarmente são conhecidos pelo lixo comum, que não são separados e são colocados todos no mesmo contentor. Os recicláveis ou valorizáveis são todos aqueles que podem ser recuperados, que são sim separados em contentores diferentes e podem ser transformados em novos produtos ou materiais. Dentro dos recicláveis ou valorizáveis temos os orgânicos ou biorresíduos, que até 2023 todos os municípios que tenham mais de 50.000 habitantes, e posso-vos dar nota que o município de Setúbal tem sido pioneiro na península de Setúbal, nesse sentido, porque já tem um sistema em curso, passa por ter um sistema de recolha de resíduos de origem biológica, estamos a falar de cascas de fruta, de vegetais, de restos de comida, de aparas de jardim, que sejam passíveis de poderem ser transformados posteriormente em composto, em fertilizante. E depois existem os inorgânicos, são todos aqueles resíduos que foram produzidos por meios humanos, não se decompõem facilmente, os plásticos, os metais, o papel cartão, o vidro, as pilhas, os eletrónicos, e é importante de facto termos noção que nós chamamos recicláveis ou valorizáveis porque os orgânicos, como vão passar vamos passar a ter mais um contentor em breve em todas as nossas casas, faz parte da cadeia dos recicláveis que são ao fim e ao cabo também valorizáveis. Dar nota de que é muitíssimo importante cada vez mais termos noção então da política dos 3 R's e das medidas que podemos ter em consideração ao reduzir, ao reutilizarmos os nossos resíduos e depois sim em reciclar. Nós podemos reduzir fazendo compostagem com os restos de comida que nós temos nas nossas casas ou com aparas de jardim,
através da utilização da água da torneira, que hoje em dia todos os municípios têm bons níveis de qualidade e podemos, em vez de estarmos a comprar garrafas de água, podemos utilizar a garrafa da torneira ou comprar embalagens de tara retornável. Eu costumo dizer muitas vezes que eu não gosto de comprar packs de 6 garrafas porque tem 6 tampas, 6 garrafas, ainda tem o plástico à volta, e prefiro comprar um garrafão de 5 litros porque é uma forma de reduzirmos, ou seja, é termos este pensamento. Acho que é muito importante e só custa começar. Não utilizarmos nas festas, nos aniversários, que isto é muito comum, louça e guardanapos descartáveis. A louça acho que é mais fácil, sei que os guardanapos é um bocadinho mais difícil, mas é uma medida importante. Reutilizarmos o lixo postal, ou seja, se não gostamos dos folhetos que vêm lá para casa do Lidl, do Continente e do Intermarché, ir ao CTT buscar um autocolante de publicidade não interessada, podem e devem colocar na vossa caixa de correio. Porquê? Porque estas empresas têm as estatísticas, as bases de dados dos correios e normalmente produzem os mailings de acordo com a informação que o CTT lhes dá. Portanto, se nós formos aos correios e ficarmos referenciados, na base de dados já vamos constar como uma pessoa que não quer receber, portanto, e isso vai reduzir, obviamente, a publicidade, os folhetos, neste caso, produzidos. Evitar os desperdícios alimentares, cozinhando apenas as quantidades necessárias. Muitas das vezes basta só fazer uma lista de compras e comprar realmente aquilo que nós precisamos. Quantas e quantas vezes não deitamos fora maçãs, vegetais, porque estavam em promoção alguns produtos. Se calhar ter esta consciência de que ir comprando de facto aquilo que precisamos é uma forma também de reduzirmos a produção de resíduos. Optar por embalagens familiares, conforme vos dei nota há pouco, ou produtos a granel. E optar pelas faturas eletrónicas, é menos um molho de faturas que têm lá em casa espalhadas, é uma forma no e-mail de terem concentradas todas as vossas faturas e é uma forma de reduzirmos papel. Reutilizar os sacos. Um saco de plástico demora cerca de 10 a 20 anos a decompor-se. Se um dia vocês forem ao aterro, vocês às vezes em algumas pontas do aterro ainda conseguem ver sacos antigos e embalagens antigas. Isto não é um mito, é real. Portanto, utilizando sacos reutilizáveis, que existem já muitos de nós é que nos esqueçamos às vezes de levar, mas é uma excelente prática de reutilização. Guardar os alimentos em caixas reutilizáveis em vez de papel ou de alumínio ou de película aderente, utilizar as folhas frente e verso, imprimindo apenas o que é indispensável, ou reutilizando, por exemplo, os sacos como sacos de lixo, porque também tem essa finalidade. E por último, na política dos 3R temos o reciclar, e aqui surgem sempre imensas dúvidas, que eu acredito que vocês tenham bastantes, que passa, por exemplo, no papel cartão, ou no ecoponto, só devem ser colocadas embalagens que nós produzimos a nível doméstico. Estamos a falar de embalagens como por exemplo as caixas de cartão, as revistas, as caixas, por exemplo, dos cereais, a caixa da pizza, que eu sei que me vão perguntar se pode ou não se pode colocar no contentor azul. Pode-se colocar no contentor azul, desde que esteja levemente tocada por gordura, não pode estar ensopada pelo molho de tomate da pizza, mas pode ser, se estiver levemente tocada, pode e deve ser colocada no contentor azul. O que é que aparece muitas vezes aqui indevidamente que não deveria de aparecer? Aparecem os sacos de plástico, porque às vezes ao separarmos em casa, colocamos tudo num saco de plástico e quando vamos ao ecoponto acaba por cair lá para dentro, acaba por aparecer também muitas fraldas, é um facto. Na pandemia foi um problema que nós tivemos, os lares não separavam corretamente e às vezes usavam as caixas das fraldas de cartão para pôr as fraldas lá dentro, e não deve ser colocado ali, nem papel sujo, nem plástico também deve ser colocado neste contentor. O que é que se coloca no contentor verde? São todas as embalagens, é aqui que o professor Carlos Mata vai levar um ralhete, porque muitas das vezes indevidamente são colocadas louças, são colocados espelhos, janelas, de facto são de vidro. Eu até costumo dizer, nas minhas ações de sensibilização presenciais, eu gosto sempre de levar um copo de vidro normal e um frasco do Lidl, por exemplo, do grão.
eles, um ao lado do outro, eles parecem de facto iguais. Nós até, eu até gosto muito da técnica de bater, mesmo nas embalagens, gosto sempre de tocar nas embalagens para sentir o som. Nós, através do som, conseguimos perceber que o material é diferente. A forma como é composto o vidro das embalagens, deste tipo de embalagens, das garrafas, dos frascos e dos boiões, é diferente das louças e da cerâmica. Portanto, esse tipo de resíduos não deve entrar aqui porque o processo de transformação também é diferente. Por mais que vão a altas temperaturas serem novamente derretidos, estes que estão do lado vermelho não derretem da mesma forma como os das embalagens que eu vos descrevi aqui. Mais recentemente, nos últimos anos, a Sociedade Ponto Verde, que é a entidade que ao fim e ao cabo parametriza as características das embalagens que podem entrar nestes contentores, já permite também a deposição de embalagens de frascos de perfume, também podem ser aqui depositados. Só uma curiosidade, este símbolo que vocês estão aqui a ver, não sei se conseguem ver a minha setinha, é o símbolo Colored. Isto significa que é uma inovação, toda a sinalética, seja na AmarSul, seja a nível nacional, tem esta informação e serve para quê? Para os daltónicos saberem, um daltónico sabe que este símbolo corresponde a embalagens de vidro que podem depositar neste contentor. E por último, vem o amarelo, que é aquele que recebe uma panóplia maior de resíduos, e eu costumo dizer, na dúvida, coloquem no amarelo, porque conforme vocês puderam visualizar na central de triagem depois do Seixal, no tapete, há algumas embalagens nós ainda conseguimos recuperar, mas obviamente que o ideal é separarmos corretamente colocando que tipo de embalagens. Estamos a falar de os sprays, não é de tintas, atenção, estamos a falar só dos sprays tipo os aerossóis, as lacas, por exemplo, as latas de atum, de salsicha, os sacos de plástico, os copos de café se forem de plástico. Se forem revestidos de plástico e cartão, isso vai para o lixo comum, não vem para aqui. É importante, lá está, o tocar. Se nós tocarmos por exemplo, eu tenho aqui, vocês se calhar não conseguem ver, mas eu tenho aqui um copo de plástico reutilizável na AmarSul, ele é de cartão, ele próprio a dada altura ensopa o café. Ele não deixa, nós não podemos ter muito tempo a embalagem connosco porque ela é de facto degradável, mas há muitos copos que são encerados, ou seja, o revestimento à volta é como se fosse tipo plástico e o interior é como se fosse cartão, e esses têm que ir para o lixo comum. Os únicos que são passíveis de separar corretamente são os de facto os que são de plástico. Embalagens do leite, que são consideradas das Decal, são assim que nós chamamos, são embalagens de alumínio. As embalagens dos detergentes, aquelas brancas, são as de PAD, todos estes materiais podem aqui ser colocados e depois são separados por família. Aquilo que vocês viram no vídeo são fardos separados por família. O PET vai para um fardo, o petróleo vai para outro, o PAD é feito um fardo, porque só assim é que a Sociedade Ponto Verde e as outras entidades que encaminham para reciclagem é que depois podem fazer a transformação se as famílias estiverem todas agrupadas. O que é que aparece muito aqui que não deveria de aparecer? Papel e cartão, eletrodomésticos e muitas pilhas, porque antigamente vocês devem se recordar que havia um pilhão acoplado aos nossos contentores que deixou de existir, então há muitas pessoas que ainda acabam por colocar as pilhas também nos nossos contentores amarelos. Essas depois nós encaminhamos para a M3E, que é a empresa que acaba por gerir os pilhões que vocês conhecem nos centros comerciais, e os eletrónicos também acabamos por encaminhar para eles quando encontramos na linha. Outros resíduos que aparecem aqui, CDs devem-me perguntar onde é que se coloca. Ainda vão para o lixo comum, ainda não há uma entidade em Portugal que faça a gestão, infelizmente, deste tipo de resíduos. Eu acredito que mais tarde ou mais cedo vai existir, acredito que vai existir, porque a quantidade de material, cada vez que há alturas do ano em que há limpezas de casas ou de arquivos, encontra-se cada vez mais este tipo de material. Uma embalagem que não está aqui, porque não é considerada doméstica, mas que pode e deve ser colocada aqui desde que seja devidamente espalmada, são embalagens de esferovite.
o esferovite também entra no ecoponto amarelo. Mas na sinalética, como ela está preparada a nível nacional pela Ponte Verde só para embalagens que são produzidas a nível doméstico e também para não fomentar que os comerciantes utilizem os ecopontos para este tipo de serviço e recorram aos serviços gratuitos que existem da AmarSul para recolha no comércio, há certo tipo de informação que nós não divulgamos propositadamente, ou seja, para promover as tais boas práticas. Bom, dúvidas, outro tipo de dúvidas que são frequentes, as tampas dos contentores estão dimensionadas para educar de facto a população para a separação dos resíduos, por exemplo, nas ilhas de 1100 litros, se forem municípios de algum município que tenha este tipo de contentores, não é propriamente um contentor que seja muito do agrado da população, porque tem umas bocas menores, mas elas foram construídas de facto com essa dimensão, que é para não serem depositados resíduos, nomeadamente lixo comum, dentro dos contentores dos recicláveis. Mesmo os ecopontos normais, já têm, quase todos os do papel cartão têm uma abertura na horizontal, que é para facilitar espalmando as caixas de cartão, colocarmos as caixas lá dentro. Dos vidrões, professor, por isso é que não temos uma boca bem pequenina nos vidrões, que é para não entrarem janelas lá dentro. Parece que o professor Carlos colocou indevidamente há pouco tempo alguns vidros de janela. É um erro comum, não se martirize, faz parte, mas posso lhe dizer que cada vez que nós detectamos que esse vidro está indevidamente, nós temos que encaminhar para aterro, ou seja, esse material não é passível de ser valorizado com as restantes embalagens de vidro. A taxa, quanto mais separarmos, menos o cidadão vai pagar pela deposição de resíduos em aterro, que está presente na fatura da água, conforme eu vos expliquei. Se isto é um ato imediato, não é. Isto será um ato continuado. Se nós cada vez separarmos mais, a médio prazo irá refletir-se na nossa fatura da água. A colocação indevida de resíduos dá direito a multa, são os municípios que passam essas multas. Nem todos praticam a fiscalização, dar nota também desta informação, nem todos praticam essa fiscalização, mas dá de facto direito a multa. Isto digamos que direciona-se até mais para os comerciantes, não tanto para a população, mas também existem muitos municípios que acabam por colocar à volta do contentor, por exemplo, muitos materiais e mais do que monos, muitas vezes até lixo de construção. Há construtores que não querem pagar a deposição na unidade certa de tratamento desses resíduos e acabam por colocar junto aos contentores. Os monos podem ser colocados junto ao contentor do lixo comum, muitas freguesias, há alguns casos são as juntas de freguesia, noutros casos são as câmaras municipais, têm sempre um dia dedicado para a recolha gratuita destes materiais e visualizar até que ponto alguns desses monos não podem ser doados. Há municípios, por exemplo, eu morava, posso-vos dizer, hoje em dia também já sou município de Setúbal, mas já morei no Montijo e quando mudei do Montijo para Setúbal descobri que o município recolhia esses montes e até entregava a instituições, portanto cada vez mais há esta prática, lá está, da reutilização, a procurar sempre soluções. É muito mais fácil e muito mais comum chegar ao pé do contentor e deixar lá. Mas nem toda a gente leva o que está junto ao contentor, muitas vezes fica lá, podem ser alvo até de insalubridade, mediante os resíduos que forem, ou podem até ser resíduos perigosos, muitas das vezes não deveriam de ser colocados e de facto o ecoponto não é o local apropriado para a recepção de monos ou de lixo, e por isso é que cada vez mais os serviços como aquele do porta-a-porta doméstico vão ser, o serviço porta-a-porta, posso-vos dar nota, todos os estudos a nível nacional indicam que o futuro vai passar por aí, porque ao retirarmos os ecopontos da rua e ao tendo contentores nas nossas casas, as pessoas ganham uma maior consciência, uma maior noção de como separar e têm taxas de sucesso altíssimos na casa dos 80%, ou seja, de facto é um serviço que todos nós estamos a encaminhar-nos, não estou a dizer que os ecopontos vão deixar de existir na via pública, mas vão reduzir certamente nos próximos anos e vamos certamente adequar os sistemas de recolha à realidade da população.
Bom, posto isto, para reciclarem no Instituto Politécnico de Setúbal foram equipadas algumas unidades com 2 vidrões basculantes. Um vidrão basculante é um vidrão que permite encaixar uma parte do contentor numa unidade que depois roda, por exemplo, as vossas equipas de limpeza, as senhoras depois permitem aos senhores fazer rodar o contentor com maior facilidade, porque o vidro é pesado, como vocês têm consciência. Portanto, neste momento tem 2 vidrões basculantes para substituir os vidrões atuais, tem 4 novos contentores de vidro de 120 litros, um para o bar e para o refeitório, para utilização nestes vidrões basculantes, um contentor de 1100 litros para acomodar o papel cartão que vem da limpeza do arquivo e contentores de 240 litros que são um bocadinho maiores, são parecidos com estes, mas um bocadinho maiores, para deposição também no refeitório do papel cartão e das embalagens. Eu peço desculpa, não consegui colocar aqui umas imagens, mas o vosso instituto tem neste momento também, porque o instituto dotou as vossas instalações de uma série de estruturas para depositar ao longo do Instituto, portanto é sempre importante, eu costumo dizer, muitas das vezes tenho uma garrafa de água, olha, posso-vos dizer que ando sempre com uma garrafa de água na minha mala, e às vezes se não encontro o local certo, a garrafa está comigo até encontrar, e nós temos contentores em todo o lado hoje em dia, na via pública, nos institutos, nos centros comerciais, na nossa casa. Uma questão é termos consciência de que estes equipamentos existem e devem ser utilizados e devemos separar de facto corretamente, porque o futuro do planeta não é reciclável. E vou-vos apresentar de facto um vídeo, uma campanha que esteve no ar, ainda está, o movimento do futuro do planeta ainda está bastante ativo, que visa dar a conhecer a importância de facto de separarmos corretamente os resíduos para não serem depositados indevidamente. Eu vou então passar o vídeo. Somos a primeira geração a sentir os impactos da mudança climática. E a última a tempo de mudar. Porque as embalagens reciclamos. O nosso mar, não. O papel, reciclamos. A nossa natureza, não. O vidro, reciclamos. O planeta que vamos deixar aos nossos filhos. Não, porque o futuro do planeta não é reciclável. Só uma curiosidade, isto foi uma campanha cofinanciada por fundos europeus, foi realizada pelo Ruben Alves. O Ruben Alves é um conceituado realizador, nomeadamente da Gaiola Dourada. Pronto, e o futuro do planeta, esta campanha está a ser perpetuada com algumas iniciativas, uma delas é através do golfinho a saltar fora d'água, que é uma escultura que foi construída pelo Chico Caivota. O Chico Caivota recolheu materiais em praias do grupo ao qual faz parte a Marsul, a EGF, e não só, e os fragmentos do material que ele encontrou, partidos ou manipulados, foram utilizados depois sem qualquer tipo de colas ou de tintas, foram perfurados. Depois no site da Marsul, se tiverem curiosidade, podem assistir à criação da peça, e esta peça já esteve exposta durante o verão nos municípios de Almada, do Barreiro, de Palmela, de Setúbal. Continuamos a ter algumas ações nas redes sociais também alusivas ao movimento, sempre que temos iniciativas que visem a reutilização ou a reciclagem de resíduos, e é de facto importante ter esta noção de que temos e devemos
de facto, ter esta consciência de que o nosso ato tem um impacto brutal, quer nos oceanos, quer nos aterros, quer na nossa vida, portanto, e espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, ou espero não ter sido muito, muito extensiva, acredito que tenham aqui algumas questões, já vi aqui no chat, peço desculpa, vi que a Sandra Mota colocou-me aqui uma questão, nomeadamente: quanto é que custa uma tonelada de resíduos depositada no aterro? Custa 32,68 € neste momento. Estes dados, estes valores, estes preços estão todos disponíveis no nosso site, ou seja, são públicos, mas é um facto, ou seja, cada vez que existe uma deposição de uma tonelada de um município em aterro, são pagos 32 €. Imaginem o que é uma tonelada de garrafas. Eu gosto muito de usar este termo das garrafas de água. Uma tonelada de garrafas de água, que é um fardo daqueles de PET, custa 32 €, portanto, aos nossos bolsos. É importante, de facto, ter noção. A minha filha até me costuma dizer: ai, se a minha mãe vê aquela garrafa, vê um ímã, não posso, de facto, custa-me, de facto, hoje em dia, porque tenho uma consciência e vejo todos os dias o aterro e moro na Arrábida, e ver a Arrábida do lado direito e ver o aterro do lado esquerdo, de facto, é muito assustador, ou seja, não, ele está à nossa porta, este qualquer dia fecha, mas nós vamos ter que abrir um aterro noutro sítio qualquer. Portanto, e um aterro não é uma lixeira, são unidades, são parametrizadas, monitorizadas, têm controle ambiental, mas não é a solução, tem que existir sempre esta solução, mas a solução ideal é separarmos, e prova disso é que a União Europeia implementou novas metas, nomeadamente para resíduos orgânicos, porque perceberam que era uma fração de resíduos que era passível de ser tratada e desviar de aterro. Eu acredito que um dia que um retomador, uma empresa que veja, também há aqui não vamos ser só ambientalistas e amigos, há aqui um lado também económico, não vou negar que ele também existe, mas a partir do momento que haja uma entidade que veja que há valorização, por exemplo, dos CDs, eu também acredito que haja uma entidade que passe a fazer o tratamento dos CDs, porque vai depender muito da evolução do setor. Bom, mais questões, deixem-me lá ver, além, espero que a Sandra tenha ficado esclarecida. O facto, o José Sousa, o facto de estarmos abaixo da meta de resíduos reciclados por habitante em Setúbal, a média ainda está boa, dos 9. Nós fazemos depois a média dos 9 municípios. O facto de haver muita gente que não pratica a separação, sim. Ou o facto das pessoas estarem a aderir cada vez mais Não, é o facto das pessoas não praticarem a separação, José, tem a ver com esse fator. Porquê que a reciclagem das garrafas de vidro e não o retorno do método da tara reembolsável? Bom, isso deve perguntar à grande distribuição. A grande distribuição é que de facto deverá determinar essa nota. Dar nota, muitas vezes perguntam: porquê que não põe aquelas máquinas que dão descontos e dão dinheiro? Porque cada máquina dessas custa 30 mil euros, meus senhores, 30 mil euros. 30 mil euros e têm que ser colocadas, por norma, no interior das instalações de um centro comercial, pronto. Entidades como a Marsul, e nós somos cerca de 11 empresas, temos 60% do território nacional, nós não recolhemos dentro das instalações, por isso é que temos o serviço porta a porta, com aquelas viaturas mais pequeninas que vocês viram, o que significa que essas caixas obrigam a ter que ser uma recolha manual, ou seja, toda a logística associada a nível nacional não está pensada para esse tipo de recolha. Não quer dizer que se ela fosse rentável, eu não tenho a menor dúvida que o grupo da EGF iria implementá-lo, mas como vos disse, cada equipamento daqueles custa 30 mil euros, e o grupo EGF há cerca de 3 anos fez uma campanha que era o Ecoponto com desconto, em cadeias do Pingo Doce, em algumas lojas, em 15 lojas, fizemos um piloto, na Amarsul teve em 3 lojas, dávamos 10 cêntimos por cada embalagem, e era com monitores, ou seja, não foi com máquinas, nós colocávamos os nossos ecopontos, a população ia ao local e percebemos que em termos o custo que nós tínhamos que suportar de recolha, essencialmente de recolha, não justificava o valor depois de implementação das campanhas. Há aqui um lado, de facto, nós depois também que temos que rentabilizar e que calcular, mas eu sei que vão existir máquinas no próximo ano, não é o grupo da EGF para já que vai desenvolver, mas vão existir. Mais questões. O José Sousa teve super ativo, eu tenho que ver a cara do José.
Deixa-me lá ver. Porquê a reciclagem das embalagens? Da Tara já vimos. A Daniela, onde posso encontrar materiais e provas para provar que a taxa de resíduos que pagamos junto com a fatura da água está correlada com a baixa reciclagem? Daniela, eu diria que na ERSAR, quase certeza, que é a entidade que nos regula, ou na APA, quase certeza que é aí que tem documentação sobre não há propriamente, por exemplo, a Marsul não faz propriamente este tipo de estudos para a população, não é? Eu gosto sempre de dar esta informação, porque as pessoas não sabem, muitas das vezes, que a taxa de resíduos de facto está relacionada, não é, eles fazem lá a reciclagem, as pessoas não estão a pagar a reciclagem, estão a pagar a deposição de resíduos em aterro. Maria Sobral, muito obrigada pela sua mensagem. Daniela, que passos posso dar para pedir contentores de reciclagem para a sua rua? Daniela, pode enviar um e-mail para o geral@amarsul.pt ou para comunicacão@amarsul.pt, é igual. Vai depender que tipo de... indica a sua rua. Sempre que vocês queiram uma recolha, identifiquem que a vossa rua, os contentores estão cheios, por exemplo, ou que precisam de novos contentores, ou que precisam que eles sejam lavados, por exemplo, vocês devem sempre enviar um e-mail para o geral@amarsul.pt. Esses e-mails dão entrada, são registados, são alvo de tratamento de reclamações e de pedidos de informação pela ERSAR, portanto vão ter resposta da nossa parte. Uma curiosidade também para vós, no nosso site existe uma área que permite, salvo erro, até acho que foi feita em articulação com um professor vosso, professor Magrinho, Alexandre Magrinho, que foi criado um mini site que permite à população saber a previsão da data da recolha do ecoponto, ou seja, colocam lá a vossa rua, é como se fosse um Google Maps, encontra o teu ecoponto, encontra-se logo na homepage da Amarsul, colocamos o nome da nossa rua e conseguimos perceber quando é que foi feita a última recolha e a previsão, não é a data exata, mas é a previsão da próxima recolha. A Cristina Gonçalves, obrigado pela sua partilha também. Quando a compostagem em Setúbal? Já está a decorrer, Cristina, já está a decorrer em alguns bairros. Consulte o seu município da recolha dos biorresíduos, já está a ser efetuada, por exemplo, onde eu moro em Azeitão, existe já nas moradias, só está a ser feito, segundo o que eu tenho conhecimento, em moradias, não está a ser feito ainda em prédios. Explicar o serviço porta a porta. A Daniela está-me a dar luta. Daniela, o serviço porta a porta é muito simples. Neste momento, por exemplo, na Grande Lisboa já existem prédios. Na Grande Lisboa já existe recolha em prédios, em altura. Na Amarsul só existem recolhas em zonas que tenham moradias. Não existem em todos os municípios, só existem em Almada, no Seixal, em Palmela e em Sesimbra. Setúbal, como já arrancou agora com os biorresíduos e a recolha de indiferenciados em algumas freguesias, a Amarsul vai a reboque, ou seja, vai entrar também nesse serviço. É um serviço gratuito. A Amarsul cede 2 contentores, o contentor azul para deposição de embalagens de papel cartão, o contentor amarelo para embalagens de plástico e de metal. Damos um contentor, fazemos sensibilização, damos um calendário, ou seja, cada zona tem um calendário próprio, porque a recolha não é feita diária, como devem calcular, vocês não enchem um contentor, felizmente, não é? Só se fossem uns mega consumidores, um contentor de 120 litros não enchem numa semana, portanto a recolha é feita quinzenalmente, tem sempre um dia fixo, vamos imaginar, a zona de Pai Pires é recolhida à quarta-feira. O contentor é colocado à porta, numa semana é feito o papel cartão, na semana seguinte é feita a recolha das embalagens de cartão. Existem vidrões na via pública, perto dessas moradias. Já existem alguns movimentos em algumas zonas, também posso-vos dizer que pessoas gostavam de ter vidrões dentro de casa, mas nós por questões de segurança numa primeira fase não avançámos e por questões de ruído também, para não estarmos a recolher o vidro à porta em todas as casas. Uma coisa é recolhermos um vidrão uma única vez, o impacto sonoro é muito menor do que estamos a recolher casa lar a lar, mas ele está a ser pensado também, também vos posso partilhar, não existe, mas estamos a avaliar. Cápsulas de café, o Vaz, ou a Vaz, não sei, peço desculpa, cápsulas de café são recicláveis ou vão para os comuns? Ora bem,
são recicláveis pelas entidades como a Nespresso. Por exemplo, se vocês colocarem na Vorten e na própria Nespresso, devem entregar as vossas cápsulas. Eu vou-vos dizer uma coisa que não devia fazer, mas para mim, eu sei que eu em tempos na pandemia nem sempre conseguia comprar Nespresso, comprava uma marca branca e também colocava nos da Nespresso, porque eu sei que eles certamente vão fazer a separação e a valorização da matéria orgânica. Portanto, às vezes nós também temos que nos adaptar aos sistemas. Isto também é importante dar nota às vezes deste tipo de informação. Portanto, se não tiver nenhum sistema próximo de si, Vaz, para fazer a separação das cápsulas, aí tem que ir para o lixo comum, porque uma embalagenzinha dessas, se for para o ecoponto amarelo, sabe o que é que vai acontecer? Vai encravar um tapete que depois durante às vezes uma tarde ou uma manhã não se consegue fazer separação de resíduos. Quem diz isso, olha, sabe, quando eu entrei na Amarsul, havia muito, sabe, era fitas de VHS, entrávamos, os tapetes tinham todos, parecia que estávamos no carnaval, porque acabavam por encravar os sistemas o sistema da triagem. Por isso é que nós dizemos, os materiais devem ser separados corretamente, porque os próprios sistemas estão preparados para receber determinado tipo de resíduos, com determinada volumetria, com determinado tipo de peso. Não podemos receber naqueles tapetes orgânicos. Se resíduos orgânicos entram num tapete das embalagens, eles ensopam o tapete e a dada altura não conseguimos que eles sejam rolantes, nem conseguimos que os planos vão para o tapete dos planos e que os rolantes vão para a zona dos rolantes. Toda a mecânica está pensada nesse sentido, e isso às vezes é mais interessante ver ao vivo do que eu estar aqui a dizer-vos. Bom, Gonçalo Moura tem duas questões. Se comprar um pack de copos de vidro no continente, esses copos não vão para o ecoponto, correto? Vão para o lixo comum. A segunda questão: o plástico não é infinitamente reciclável. Aliás, o número de vezes que podia ser não é assim muito grande. Queria saber se é verdade e se sim, e se aplica o mesmo ao vidro e ao papel cartão. Bom, vou começar por último. Papel cartão é aquele que se desfaz com mais facilidade. Se você for ao aterro, e já me aconteceu às vezes filmagens de canais de televisão, querem verem o impacto da deposição, se for um dia de chuva, o papel ou o cartão acaba por se desfazer, acaba por ser aquele que se degrada com maior rapidez. O vidro é aquele que pode ser infinitamente reutilizável. Eu posso-vos dar nota, uma das imagens que eu tenho mais presentes quando visitei a primeira vez a central de compostagem de Setúbal. Ali entra a matéria orgânica toda, ou seja, são separadas as cascas das laranjas, dos vegetais, retiramos os plásticos, e depois o vidro, ele vai passando por vários filtros. Quando chega ao crivo final, à afinação do composto, ainda aparecem grânulos, sabem, mínimos. Ele não se decompõe, por mais crivos milimetricamente mínimos que tenham, eles continuam a aparecer mesmo na linha final. O plástico não é infinitamente reciclável, mas tem infinitas possibilidades de reutilização. Olha as t-shirts da Seleção Nacional, que precisam só de 12 garrafas de água para se transformarem em fibras têxteis. Olha o caso da Estroplast, que é uma empresa que está aqui na região e que transforma, por exemplo, estou-me aqui a lembrar, componentes de automóveis, transformam latas de salsicha em materiais que podem se transformar, por exemplo, em mobiliário urbano. Eles conseguem fazer isso. Os ecopontos no exterior do campus do Instituto é da Estroplast. São da Estroplast, sim, eu estava a falar nisto e lembrei-me, sim. Cristina Gonçalves, já existe um projeto piloto em Setúbal, existe, sim senhora, e inclusive eles estão a alargar a várias, ainda ontem saiu mais uma zona que vai ser abrangida, porque estes projetos têm que ser gradualmente implementados. A maioria deles são de fundos comunitários. Posso-vos dar nota que estamos com imensos problemas a nível nacional de matéria-prima e, por exemplo, no caso da Amarsul, eu tenho listas de espera para aí de 500 municípios, que é uma vergonha, mas não gosto nada de dizer isto, mas a culpa não é nossa, e temos algumas reclamações, porque eu não tenho entidades em Portugal que me consigam fornecer contentores. Não tem matéria-prima, estou à espera de contentores que venham da Grécia e estou a ficar grega só de os ver chegar. Portanto, e isto de facto depois temos aqui a economia circular também a funcionar e todos os outros fatores. Ângela Pereira vive no Algarve, aí tem a Algar, é a nossa irmã Algarvia.
que faz o tratamento, que não fazem a reciclagem, porque afirmam que só um caminhão a misturar os resíduos. Pois, isto é um mito que existe. Há municípios ainda que não têm caminhões preparados para compartimentar os resíduos. 2 notas. Os municípios, a grande maioria nacional, excepto a Grande Lisboa, 5 municípios da Grande Lisboa, é que fazem a recolha do indiferenciado, do lixo comum, neste caso, e dos recicláveis. A nível nacional, a grande maioria são empresas como a Amarsul que fazem a recolha dos recicláveis, portanto, as empresas como a Amarsul têm de facto caminhões preparados para a reciclagem. O que é que acontece? A Amarsul não tem, mas eu sei que há colegas meus na Resi Norte e noutras zonas do país que têm viaturas bicompartimentadas. O que é que isto quer dizer? Que dentro de uma caixa de 30 metros cúbicos, 15 metros cúbicos tem lá uma divisória, 15 metros e a população quando vê, não vê, não é? A maioria não está no prédio a ver, está numa zona inferior e acha que vai tudo para o mesmo, vai tudo para a mesma viatura, mas muitas delas são bicompartimentadas. Esta é uma das situações que existem, ou seja, que é a população colocar, as entidades gestoras dos recicláveis terem viaturas bicompartimentadas que parece que vai tudo para o mesmo, mas não vai. E depois há outro fator, que circulou um vídeo da Câmara de Lisboa há uns 2, 3 anos atrás, que viu-se um senhor a recolher, da Câmara de Lisboa, a recolher um contentor, acho que é amarelo, para uma viatura do lixo comum. E de facto ele está a colocar no lixo comum, e vou-vos explicar porquê. Por mais comunicados que tenham saído da Câmara de Lisboa na altura, o que fica é a imagem que a pessoa vê, que tem muita força. O que acontece é que, como a Câmara de Lisboa é responsável pelos recicláveis e pelo lixo comum, como aquele contentor estava cheio de lixo comum, o das embalagens, teve que ir para o lixo comum. Só quem está dentro da viatura vê a tampa amarela e diz: estes tipos não vão separar as embalagens. E é assim que às vezes se geram alguns mitos, porque as pessoas também não têm uma câmara para ver o que é que lá está dentro do contentor, não é? Verdade seja dita. Portanto, as recolhas na Amarsul são todas recolhidas separadamente por caminhões. O que é que às vezes acontece? Em algumas escolas, nós com o serviço porta a porta, que recolhemos papel cartão, também recolhemos os sacos, mas isso é manual. Não é através é manualmente nós recolhemos porque conseguimos trazer nessa viatura e porque já vêm as embalagens das escolas dentro dos sacos, porque é assim também que recebem depois um valor de contrapartida e nós temos que pesar os sacos depois para entrar na contagem dessas escolas, e estamos a falar de excolas primárias, circuitos mais pequeninos, onde entram viaturas de menor dimensão. Mesmo com um contentor extra, seria bom conseguir separar os resíduos orgânicos dos comuns, e vai acontecer. Todos os municípios que tenham mais de 50 mil habitantes até final de 2023 são obrigados a ter um sistema de recolha dos chamados biorresíduos, dos resíduos orgânicos. E está a ser uma dor de cabeça para muitos deles, porque muitos estão à espera de fundos comunitários e de resposta de fornecedores, é o que eu vos posso dizer. Na Península de Setúbal já temos a Almada, Setúbal e o Seixal, que já estão a dinamizar, mas muito em breve os restantes municípios já vão entrar no próximo ano também com sistemas desta natureza. Sara, eu é que agradeço o seu comentário. Existe previsão em Setúbal passar a ter contentores de toners. A Amarsul não faz o tratamento deste tipo de resíduos. Há uma aplicação, se não conhecerem, que foi desenvolvida pela Quercus, que é a Waste App. Eu até vou pôr aqui para vocês saberem qual é que é. A Waste App, que é da Quercus, vocês conseguem colocar lá, deixem ver, procuram, por exemplo, vamos imaginar, eu por exemplo fiz isso quando mudei de casa, queria saber onde é que podia entregar, não sei se acho que não conseguem visualizar, não, pois não, peço desculpa, diz assim, o que é que quer deitar fora, nós depois colocamos, por exemplo, lâmpadas, ou por exemplo, tinteiros, colocamos tinteiros, ele aparece automaticamente essa informação, e depois, como tem através da georreferenciação, ele diz-me, por exemplo, Quinta do Conde, o Pingo Doce aqui, ou o Junco de Coina faz, ele dá-nos essa indicação dos locais que são passíveis para fazer essa separação. Mas a Amarsul não faz este tipo de tratamento. VHS e CDs eu nem conheço ninguém que faça, sinceramente.
nem disquetes. Deixe-me lá ver, gostava de saber se não fornecem aos cidadãos, para ter em casa como incentivos separadores para separar. Sim, existem. Instala a aplicação da Recycle Bingo e pode ganhar um ecobag se juntar a ecomoedas. E mais, vai haver uma série de iniciativas em alguns municípios. Em Almada, para a semana vai decorrer a Semana da Prevenção de Resíduos, a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, e há alguns municípios, por exemplo, a Moita vai dinamizar algumas ações nos mercados, Alcochete também vai dinamizar algumas ações, e para essas ações a Marsul disponibilizou alguns ecobags para serem entregues à população. São sacos que se juntam os três, têm molinhas e que permitem fazer essa separação em casa. Portanto, já vamos dar incentivos em alguns municípios. Setúbal não nos respondeu, portanto, não vamos, em Setúbal acho que não vai haver este tipo de campanha. VHS, para já sim, lixo comum, Sandra Mota. Sara Silva, uma sugestão, deveria de haver uma lista completa onde podemos pesquisar todos os tipos de resíduos. Existe. Se for à Sociedade Ponte Verde, no site da Sociedade Ponte Verde, você tem lá a sinalética toda. Mesmo na APA também tem, mas o mais fácil é ir ao site da Ponte Verde. Mesmo na Marsul ainda não temos. Demos conta que era uma falha que tínhamos no site e muito em breve devemos ter sinalética também, porque muitas das vezes nós damos magnéticos, estava aqui a ver se tinha algum, mas não consigo vos mostrar, temos uns magnéticos, se o professor quiser, nós depois diga-me quantos quer que eu disponibilizo para si, está bem? Nós fazemos chegar, que são os magnéticos que têm os 3 ecopontos e que diz o que é que se pode colocar, é aquela sinalética que eu vos mostrei, mas toda acoplada, que é um ímã que dá para pôr no frigorífico. Mas a Ponte Verde é o sítio mais indicado para encontrar, Sara, toda a listagem, está bem? Mais questões. Jéssica, a película filme aderente pode ser reciclada no ecoponto amarelo? Não convém. Não, porque ela acaba por entrar, sabe no quê? Naquilo que se chama, depois de tratar esse material, acaba por ser quase um plástico misto. Todos aqueles resíduos que eu vos mostrei, os que não entram ali, por exemplo, olha, uma curiosidade engraçada, nós conseguimos ver a sociedade de consumo pelo lixo. Há coisa de 2 anos, no verão, uma data de empresas da distribuição começou a vender uvas naquelas caixas de transparentes, iguais às dos morangos, e começaram a existir imensas caixas dessas, e a Sociedade de Ponte Verde não nos queria receber, não queria aquele material, dizia que não recebia, só recebia aquelas embalagens que eu vos dizia. Então, como começou a passar a ser uma realidade a nível nacional, foram tantas as empresas que acabaram por se queixar, nós fazíamos fardos, não era só tipo um fardozito de vez em quando, fazíamos fardos daquele material. Tivemos que criar uma nova fileira, não é? Assim como é giro ver ao vivo, nós temos umas legendas em cima de cada fardo, temos o PET normal e o PET da TM, que é aquele castanho que eu vos falava. Temos depois os plásticos mistos, temos, por exemplo, que vêm os sacos, essencialmente vêm sacos de filme, como nós chamamos, os plásticos são considerados tecnicamente, são designados por filme, vem o alumínio, vem os packs de metal e é interessante, mas a película antiaderente deve de ir para o lixo comum, Agora o rolozinho de cartão, de onde ela vem, deve de ir para o contentor azul. O rolozinho que ela vem em volta. Compostagem já chegou a Val do Cobro. Boa, Beatriz, fico contente por saber. Espero que esteja a correr bem na sua zona. E nos frascos de vidro, pergunta ao José Sousa, com tampa metálica, vai tudo para o ecoponto dos vidros? Não, deve tirar a tampa metálica para o amarelo e o do vidro, o frasco deve ir para o contentor verde. E depois, a Daniela está super ativa, professor Carlos e a Ana Martins, tem que disponibilizar a gravação deste webinar, que a Daniela gostou muito, e eu gosto imenso quando há assim participação de todos, é sinal que há questões a ser esclarecidas e se eu puder ajudar, fico super feliz. Mais dúvidas? Ana, professor Carlos, o José Sousa já vi a cara. Agora dá para a Susana descansar, que isto é uma energia. Eu tenho uma dúvida, Susana. Diga. É preciso lavarmos os copinhos do iogurte, não?
Zero. Ao estar a lavar, está a desperdiçar um recurso, que é a água. Claro. Portanto, o que é que acontece? Essas embalagens, quando entram no tapete, é só dar a nota, aquele material, viram aquela montanha de lixo ao pé do Zé Pedro Vasconcelos? O que é que acontece? Aquela montanha de lixo, há uma viatura compactadora que depois vai retirando aos poucos material e mete num crivo, numa caixa, que vai espaçando os resíduos. Portanto, e eles entram em contacto todos uns com os outros. Imagina o que é se você lavar uma garrafa de óleo, está ali o dia todo a gastar água quente e água para sair o óleo do petróleo. Esse material entra num tapete. O que é rolante vai para uma linha de tratamento, o que é plano vai para outra, depois há uma unidade de sopro que puxa os sacos de plástico, há um eletroímã que puxa as embalagens metálicas, depois há um ótico final que ainda separa as embalagens numa linha, até chegar às senhoras da triagem que ainda fazem uma última triagem de alguns materiais que são passíveis de ser valorizados. O que segue na linha, naquele tapete que vocês viram, são materiais que depois vão para aterro, são aqueles que já não são passíveis depois de serem tratados. Portanto, não use água. Só se, imagine, o porta a porta, se estiver em casa muitos dias, a embalagem não gosta do cheiro, aí eu percebo que faça isso. Bom, Cristina, se é possível, mas não é para já. Porque estamos ainda, a pandemia parece que é voltar, portanto não convém estar em contacto com os resíduos, tá bem? É só uma questão de segurança neste momento, mas havemos de retomar as visitas, sim, havemos de retomar as visitas, aliás faz parte da oferta educativa do Ecovalor as visitas, portanto é um compromisso que nós temos que ter para convosco a dada altura. E estava a dizer o professor que eu estou cansada, não estou nada, este é o meu dia preferido da semana, porque é uma quinta quase sexta. E é um prazer enorme, porque de facto é nestas partilhas que nós conseguimos de facto esclarecer muitas questões. Às vezes existe a informação disponibilizada nos sites, só que, por exemplo, eu própria tenho esta Waste Step, eu recomendo, ou seja, ela foi desenvolvida em conjunto com todas as empresas gestoras de resíduos a nível nacional, não só a Amarsul e o grupo a que pertencemos, e é super útil, e às vezes é nestas ações que as pessoas acabam por ter conhecimento do que está a acontecer, Obrigado, Cristina. As suas mensagens também são, eu não consigo visualizá-la, mas já vão em 650 espécies, olha que giro. Eu, por acaso, eu fiquei muito agradavelmente surpreendida, o professor Carlos fez questão de nos fazer uma visita guiada, eu vou ter que lá voltar porque eu perdi as fotos que eu queria pôr na vossa apresentação, estou a ser honesta, quem diz a verdade não merece castigo, já diz o poeta, mas, e fiquei agradavelmente surpreendida, até pelo o vosso núcleo, como é que se chama, aquele onde tem automatização, que está a ser apoiado por uma universidade chinesa, que me mostrou alguns dos projetos. Fiquei impressionada com os vossos projetos, Luban, exatamente, fiquei impressionada com a inovação que já existe no IPS, lá está, não conhecia bem a instituição e lá está, se eu não fizesse uma visita, se eu não conhecesse também não ficava a descobrir uma série de projetos que vocês desenvolvem. Dicas para ajudar a convencer os outros a reciclar. Dicas. Olha, a primeira de todas, não sei onde é que a Daniela mora, se morasse perto da moita, venha ver o aterro, que é muito fácil, olha, basta ver o aterro ao longe, ele não tem cheiro, às vezes só quando muda o vento é que acaba por ter algum impacto. O aterro do Seixal, esse sim, tem um impacto maior, porque está mesmo colado à população, consegue-se ver da A2, o crescimento, enquanto que o de Palmela cresce em comprimento, o do Seixal cresce em altura, porque está situado num arieiro e tem uma central de compostagem próxima, o que em termos de odores, quando o vento muda, muitas das vezes, se estiver em processo de maturação, a matéria orgânica acaba por também ter alguns odores associados, mas a melhor dica que eu dou é, de facto, dar a conhecer às pessoas que existe aqui uma atividade económica paralela, eu volto a dizer, eu
não esconde essa parte, porque ela é real, mas existe também aqui o lado ambiental, o impacto ambiental. Se nós não reciclarmos, de tarde ou mais cedo, e acredito que nós temos concessão para receber resíduos até 2034, quer num ecoparque, quer num aterro de Palmela, quer no do Seixal, eu diria que no Seixal não vai chegar a 2034. Portanto, não vamos ter espaço para receber tantos resíduos. A melhor mensagem é, se não separas os teus resíduos, qualquer dia tens um aterro à porta. Ninguém quer ter um aterro à porta. Toda a gente, e mais do que isso, ao separarmos as nossas embalagens, estamos a colocar no sítio certo, estamos a promover, de facto, a reutilização dos materiais, estamos a ter uma boa prática como cidadãos também. Portanto, estas são as duas, digamos que, dicas maiores que eu dou. Desviar resíduos de aterro é importantíssimo, porque mais tarde ou mais cedo vai ter um impacto também económico na nossa fatura da água, não é imediato, volto-lhe a dizer. E porque, de facto, a nível ambiental é importantíssimo, e estamos a valorizar todos os materiais que produzimos, e nós somos uma sociedade de consumo. Portanto, temos que cada vez mais ser sustentáveis e ter um pensamento. Eu não sou 100% ecológica, acho que ninguém é. Se alguém disser que faz separação a tudo, eu própria também se calhar não faço separação a tudo, mas tento encaminhar ao máximo o que é para doar, o que é para reutilizar, para reutilizar. Porque é que eu vou comprar um frasco no IKEA se eu tenho às vezes frascos de grão em casa que posso utilizar para pôr clipes e para pôr outras coisas, e posso até personalizar com a minha filha, que acabamos por ter uma atividade conjunta. Reciclar pode ser divertido também, não é? Acho que também é importante passar esta mensagem. Susana, eu tenho uma questão sobre a compostagem. Eu sei que há produtos compostáveis que só são se forem compostagem industrial, correto? É este o tipo de compostagem que vai acontecer, por exemplo, em Setúbal e nos outros municípios, ou não? É assim, o que vai acontecer em Setúbal e no Seixal, que é onde nós recebemos matéria orgânica, em Setúbal só recebemos de Setúbal, posso-vos dizer, vá para ficarem todos contentes, que é o município que está a separar melhor os seus biorresíduos até à data. É aquele que tem melhor qualidade, é aquele que as pessoas menos contaminam, ou seja, que separam mesmo. Mas o tratamento que é feito em Setúbal também é diferente do composto que é feito no Seixal. O Seixal é um bocadinho mais automatizado, o de Setúbal é mais biológico, por assim dizer. Esse composto, esse fertilizante, ele é utilizado essencialmente na nossa região para as vinhas. Ele tem alta procura por algumas culturas agrícolas, nomeadamente as vinhas. Na nossa região, até tem lista de espera muitas das vezes, portanto, ele acaba por ser, porque tem um poder corrosivo muito, muito forte. Posso lhe dizer que se você colocar uma colher numa plantinha sua, bye flor, porque não vai tolerar, é demasiado forte, tem que usar por uma colherzinha de café e tem que ser utilizada em culturas mais extensivas, portanto, ele acaba por ser, não lhe posso dizer que seja a nível industrial, ele acaba por ser utilizado na região para as culturas como esta que lhe indiquei. Mas a minha questão era, por exemplo, há fraldas do Pingo Doce que são compostáveis. Elas não são compostáveis em compostores comuns, não é? Não são compostáveis. As fraldas devem ir para o lixo comum, é o que eu lhe posso dizer. Ok, obrigada. Isso é como a história dos copos que parecem todos que são biodegradáveis e se nós tocarmos nos copos, é pena vocês não poderem ver, mas ele lá embaixo, aqui embaixo, ele já está aqui a assumir o café embaixo, percebe? Este não é encerado, este é mesmo de cartão. Mas a maioria, o ideal nem é usar isto, é usar um copo reutilizável. Por exemplo, há cápsulas, agora vi no Lidl, que também dizem que são compostáveis, por exemplo. Porquê? Porque é compostável o que lá está dentro, depois depende do marketing que é feito. É que muitas destas empresas da grande distribuição dizem que muita coisa é reciclável ou tem os símbolos da reciclagem, mas depois esquecem-se. Nós tivemos o contacto até de uma empresa que produzia este tipo de materiais e quis ir às nossas instalações ver como é que o tratamento é feito. É que depois às vezes não corresponde ao tratamento que é feito nas unidades, ou seja, se calhar em Espanha pode haver alguma empresa que
produza copos e que lá em Espanha faça o tratamento e que tenha uma unidade só para tratar aquele tipo de copos, mas nós em Portugal não temos. E nós vivemos numa economia de escala, portanto, muitas das vezes adquirimos material que vem de outro, já para não falar do Covid, não é? O Covid é o melhor exemplo da globalização. E a matéria-prima que nós recebemos muitas vezes não é adaptada, o tratamento não é adaptável aos nossos sistemas. Agora, o Lidl, o que diz que é compostável, o que é compostável é o café que está no interior, isso é, o que está no Evocra é plástico certamente, ou alumínio. Por acaso já não compro cápsulas do Lidl há uns tempos, já não me lembro como é que são. E há umas que já são reutilizáveis. A Daniela pergunta que a prata é muito utilizada para componentes eletrónicos e a falta de reciclagem está a ser um material mais caro. Não posso fazer uma correlação direta, Daniela. Posso lhe dizer que, de facto, como eu lhe explicava há pouco, de que quando nós fazemos, que nós no lixo conseguimos perceber o consumo e mesmo o que está a ser cotado, ou seja, há materiais, eu posso vos dizer, quando a Troika esteve cá, que desapareceram, o papel cartão teve assim um pico, então roubavam papel cartão dos ecopontos porque acabou por ter um valor comercial muito, muito elevado. Há bem pouco tempo atrás, há, sei lá, 4 anos atrás, eu lembro-me que se roubava muito aquelas tampas dos gotes, porque o valor das tampas dos gotes tinha um valor muito, muito elevado. Agora, se quer que eu lhe diga, se a reciclagem está mais, acaba por ser um material mais caro, é assim, nós não temos muita prata, não é? Temos alumínio e metal, é o que nós temos mais, que nós recepcionamos mais. Mas eu acredito que tenha a ver com falta de matéria-prima para produzir prata, provavelmente. Porque há falta de recursos neste momento, numa série de... Quem esteja a fazer obras em casa, ou que precise de reparar um automóvel neste momento, é rara a pessoa que eu não ouço dizer que falta uma peça ou um componente, ou que, de facto, o papel de alumínio é reciclável. Ele acaba, se ele for colocado, Beatriz, se ele for colocado no contentor amarelo, ele acaba depois por ser magnetizado com as embalagens de alumínio, por isso eu diria que sim. Mas não é muito comum, não é muito comum encontrarmos. Usa apenas cápsulas, a Paula, de café reutilizáveis. Já vi que existem, eu não uso, confesso, mas já vi que existem. Mais questões? Qual o link para o tal quiz para divulgar? O quiz, eu estava a falar dos quizzes, mas era da Recycle Bingo. A Recycle Bingo, que é a nossa aplicação, que existe no Google e na App Store, tem uma série de quizzes que dá... É um jogo tipo Pokémon Go, não é o Pokémon Go. Você tem que estar perto de um ecoponto para poder recolher ecomoedas e acumular, e depois tem uma série de missões e de quizzes lá. Acho que era esse quiz que eu estava a falar, provavelmente, José. Recycle, eu vou pôr aqui, perdão. Isto uma pessoa fala, mas depois não diz nada, não é? Não escreve nada. Recycle Bingo. É o nome da aplicação. Bom, não sei se vos posso ajudar a esclarecer mais alguma questão. Não estou a visualizar aqui no chat, não. Acho que respondi a todos. Muito obrigada, Sara, eu agradeço. Espero que tenham de facto gostado. E espero continuarmos, o professor sempre precise recaustar informação, fazer reciclagem, nós estamos cá, no próximo ano letivo, se sentir essa necessidade ou questões que possam surgir, eco-eventos que possam dinamizar com outras questões, podem também, estamos disponíveis para colaborar convosco. Obrigada, Helena, também gostei imenso, você está em frente à minha tela, está por baixo do professor Carlos na minha tela e está sempre bem disposta, sabe que em comunicação nós temos que ter sempre um foco quando estamos a fazer uma apresentação e você foi um dos meus focos, por acaso, você e o professor Carlos estão aqui, né? É verdade, não estou... Isto é o Ecoescolas, isto é a equipa.
E é ótimo, é bom sinal. A energia, se eu estou a transmitir, é porque também estou de facto a receber. Eu acho que nós, na sociedade, de uma forma em geral, isto parece uma frase feita, mas não é, nós temos cada vez mais dar e receber. E temos que partilhar cada vez mais as nossas experiências e humanizarmos novamente os processos, porque esta questão da pandemia tem vindo a afastar-nos um bocadinho da realidade e das relações humanas, e nós temos que de facto criar aqui pontos, mesmo a nível, mesmo que seja virtual. Acho que é importante de facto criar estes pontos, é muito importante. E eu agradeço a todos a vossa participação e até breve. E espero que a reciclagem de Setúbal aumente de 41 para 53 em breve, para vocês estarem nos pontos cimeiros aqui da tabela da região. Acredito Nós vamos que sim. contribuir. Acredito que sim, eu acredito que a partir do momento que começam a ter um sistema de porta a porta, por exemplo, o município de Sesimbra está na cimeira precisamente porque tem muitas moradias e quase toda a sua área geográfica está dotada do porta a porta, e o porta a porta, quando entra, produz de facto efeitos, e acredito que em Setúbal também vai produzir. Muito obrigada a todos, bom trabalho para todos. Obrigada. Obrigado, Susana. Foi uma excelente apresentação. Obrigada. Boa sessão. Esta é mais uma daquelas sessões que vamos continuar a fazer no âmbito do programa Ecoescolas e de certeza outras virão. Okay. Obrigado mais uma vez. E obrigado a todos os presentes. Obrigada.